O Rio de Janeiro sofre com chuvas intensas desde a noite de ontem, que provocaram até agora desabamentos, inundações e pelo menos 10 mortes. A repórter Flávia Grossi está no centro de operações da Prefeitura e tem mais informações ao vivo sobre a situação na cidade. Boa noite, Flávia. Oi, Pedro, boa noite para você e para todos. O Rio de Janeiro continua em estágio de crise, o terceiro nível em uma escala de 3 desde as 8 horas e 55 minutos da noite de ontem. Como você falou, já são 10 mortos em decorrência desse temporal que atingiu a cidade na noite de ontem. Esse número subiu de 8 para 10 no finalzinho da tarde, quando mais 2 corpos foram encontrados. A gente lembra que a Defesa Civil tem um sistema de alerta por meio de mensagem de texto de celular para receber essas mensagens que têm riscos de alagamentos e também de deslizamentos. Basta cadastrar o CEP no número 40199. Segundo a Prefeitura, foi a pior chuva dos últimos 22 anos. Para se ter uma ideia, em alguns bairros choveu mais do que o dobro da média histórica do mês de abril. Algumas vias importantes da cidade continuam interditadas, como a Avenida Niemeyer, que liga a Zona Oeste à Zona Sul. O temporal impediu o retorno para casa de muitos moradores e causou transtornos para quem estava na cidade. Vamos acompanhar. Ruas alagadas. Em alguns lugares, o asfalto foi arrancado. No meio das crateras que se abriram, carros amassados depois de terem sido arrastados. Nos colégios públicos, as aulas foram suspensas. Assim, começou o dia na cidade do Rio, depois de uma noite e madrugada de muita chuva. O temporal transformou ruas em rios. Em diversos locais da Zona Sul se formaram cachoeiras que levavam tudo o que estava pela frente. Na Rocinha, esse motoqueiro foi arrastado pela enxurrada e depois de quase ser atropelado por um carro, conseguiu ser puxado e se salvou. No Jardim Botânico, algumas pessoas se arriscaram e andaram com a água na altura da cintura. Em outro local do bairro, o Corpo de Bombeiros usou um bote para resgatar pessoas ilhadas. Esse grupo de pessoas procurou refúgio em um posto de combustíveis. Depois dessa, tem que ficar quieto em casa. Meu carro está lotado de água, a rua está dando choque, eu vim parar no posto de gasolina. Em outro trecho da cidade, motoristas ficaram presos dentro do túnel Rebouças, que liga as zonas sul e norte. A chuva também destruiu mais um trecho da ciclovia Timaya, que já estava interditada. Esse foi o 4º desabamento que aconteceu no local. A Zona Oeste também foi atingida pela chuva. Na Barra da Tijuca, esta academia ficou inundada. A água também invadiu os corredores do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Em 26 comunidades do Rio, sirenes de alerta foram disparadas. Mas no Morro da Babilônia, o sistema não entrou em operação e um deslizamento de terra provocou a morte de 3 pessoas. Nesse outro local da zona sul da cidade, perto do Morro da Babilônia, um deslizamento de terra soterrou diversos carros, incluindo um táxi. Durante toda a tarde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil trabalharam para tentar localizar possíveis vítimas. 3 corpos foram encontrados no táxi. Entre as vítimas estão o motorista e uma avó com a neta. Lúcia Alves e a menina Júlia, de 6 anos, foram a um aniversário num shopping que fica ao lado do local do acidente. Os parentes das vítimas acompanharam os resgates dos corpos. Um trabalho que emocionou até quem está acostumado com tragédias. É tudo muito triste. Alguns veículos foram abandonados, certamente essas pessoas conseguiram sobreviver. Eu vou precisar do apoio delas, da ajuda delas, dessas informações para nós tentarmos compreender exatamente o que aconteceu e por que essa identificação foi tão tardia desse ponto de desabamento, se não foi identificado como um ponto de desabamento ou a princípio um ponto sem vítimas, justamente porque o táxi estava realmente soterrado pela lama e pelas pedras. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, admitiu que a atuação dos órgãos do município poderia ter sido melhor e anunciou que vai rever procedimentos. Nós poderíamos ter sido mais rápidos. Nós tínhamos um protocolo de manter equipes da Conlurb, da Conservação, da Rio Águas, em pontos em que achássemos que teria maior quantidade de chuva. E, infelizmente, pelo momento do trânsito, por alguma hesitação, por essas máquinas estarem ocupadas em outros serviços, não tivemos nesses locais no horário que queríamos.